Tá chovendo aqui em cima de mim. Chuva de bênção. Ô, glória. É uma alegria mesmo estar de volta, estou feliz. A gente faz o trabalho foi muito abençoado. Mas com certeza, estar de volta na casa da gente é uma bênção. Hoje eu quero encerrar o mês de outubro. Vocês lembram que... põe para mim, Felipe, para quem está em casa, a temática do ano, que está aqui já para nós, pessoal de casa aí, põe a temática do ano para quem está em casa. Isso, não pôs ainda não. Põe aí para mim, por gentileza, Roberta. Só para quem está em casa, lembrar que isso aqui é esperança, confiança e fé para um futuro certo que Deus tem para nós. E de fato, Deus tem um futuro certo para nós. O texto que a gente separou é Provérbios 23:18, que diz: porque deveras haverá assim um bom futuro, e não será frustrada a nossa esperança. E o mês de outubro nós estamos desenvolvendo a subtemática que é sobre fé. Eu queria abrir com vocês a Bíblia Sagrada, lá no livro da Carta aos Hebreus. A carta que foi escrita ao povo de Deus na dispersão, espalhado pelo mundo. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Um texto que vocês conhecem. Vamos ficar de pé? E que eu sei que vocês conhecem esse texto, Hebreus 11, 6. Diz assim a palavra de Deus. Nós estamos lendo na nova versão internacional, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe, e Ele é quem recompensa aqueles que o buscam. Ó Deus, que o Senhor abençoe a leitura da Tua Palavra, abençoe a nossa reflexão nessa noite, no nome precioso de Jesus. Amém. Muito obrigado. Podem se assentar. O pessoal, é claro que nós temos uma situação muito delicada hoje desse mundo, nessa nova era, de que tudo que é palpável, visível, acontece para nós e nós amamos e damos valor. O valor é de fato para aquilo que a gente vê e palpa e pode até pegar, e nós nos apegamos a ele. Isso é muito perigoso. Até mesmo com o dinheiro a gente é assim, a gente quer saber onde é que ele está, se está seguro. Eu quero ter o controle dessa situação assim. É com tudo. A gente precisa ter. Hoje em dia esse aparelhozinho controla muitas coisas. Os alunos em sala de aula, os pais recebem informação, enfim. Mas o nosso chamado não é esse, para crer e viver com base naquilo que você pode pegar e apegar. Não dá, não dá. Tem alguma coisa que a gente precisa mudar na nossa vida. O chamado de Deus para os filhos dele, o chamado de Deus para os seus filhos, os filhos dele, é para que vivamos por fé, pela fé, através da fé, crendo naquilo que os nossos corações percebem, aquilo que a nossa alma entende, e não naquilo que os nossos olhos veem ou nossas mãos apalpam. Porque o mundo espiritual, aqui ó para mim, o mundo espiritual, ele é real, ele é poderoso, e é um desafio viver na fé, pela fé ou através da fé, por conta da gente que é sempre tendencioso a querer encostar nos trem, a pegar nos trem. E você sabe de uma coisa? Para que eu possa viver com fé e pela fé, a palavra que lemos aqui fala assim: nós precisamos nos aproximar dele, chegar perto dele, ter convivência com ele, intimidade com ele, porque senão o nosso chamado fica de novo voltado lá para fora, ou para as coisas que a gente quer apalpar e pegar. O nosso chamado é para o invisível. Você pegou? O nosso chamado é para o espiritual. O nosso chamado é para o sobrenatural. Nós somos o povo chamado que é para experimentar um milagre todo dia.
O texto de Hebreus que nós lemos aqui ainda há pouco, ele fala uma coisa muito importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pegou? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu preciso mais uma vez reforçar isso. Nós temos que viver na nossa vida olhando para as coisas que o povo não costuma ver. Nós temos que ter olhar espiritual, coração espiritual, sentir as coisas. Até mesmo porque foi citado aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue, está lá em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades dos ares, das regiões celestiais. O que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Éfeso é que nós precisamos olhar com o olhar da fé para todas as coisas. A fé é a condição essencial, é sine qua non, sem a qual não pode haver um relacionamento de intimidade, de prazer com Deus vivo. Para se viver, presta atenção, para se viver de acordo com o padrão e ética, o padrão da ética e moral das escrituras sagradas de Deus, é necessário fé. E fé, muitas vezes nós não temos a explicação sobre a fé. Hebreus 11:1 vai dizer isso com muita clareza. Põe aí para mim, Felipe, faz a gentileza. Ela assim, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, é a certeza daquilo que esperamos, né? Confiança disso. É a certeza das coisas que nós não vemos. É isso que é fé. É lidar com o espiritual, com o imaterial, com toda certeza, com toda segurança. É um desafio tanto, não é verdade? É um desafio tanto. Eu me lembro quando, na década de 90, saiu o Nintendo, né? Não Nintendo, como é que chama que os meninos gostam? Mario, o jogo do Mario, para você ficar, como é que chama o Mario? Mario Bros, né? É o Mario Bros. Aí eu e Juliane, nós morávamos nos Estados Unidos, estava estudando lá, as meninas pequenas, nós compramos o Mario Bros para elas. Era para mim e para a Ju. E a gente ficou até zerar o jogo. Mas o mais interessante era descobrir o invisível. Eu estou contando as coisas da minha experiência, né, pessoal? Era achar os invisíveis. Se você pular aqui, tem uma coisa invisível que pode te dar benefício. E eu comecei a entender como que esse invisível era importante. E assim a fé. Você precisa viver a fé como que jogando esse jogo. Dar uns pulos e experimentar aquilo que Deus tem de sensacional, que muitas vezes não está aí diante de nós. O invisível é visto com os olhos da fé. Porque eu espero aquilo que eu já tenho certeza que eu vou receber. Eu tenho convicção daquilo que eu vou, onde eu estou indo. É isso que a fé nos fala. Agora presta atenção. É claro que nós temos que ser chamados a viver pela fé, no espiritual, no sobrenatural, mas ainda limitado a essa situação debaixo desse sol. Ainda limitado debaixo dessa realidade da nossa era. Porque o tempo restringe e limita a gente. E é assim que eu vivo, nessa contradição diária. Eu sou espiritual, eu vivo no espiritual, minha vitória no espiritual, a minha luta é contra principados e potestades. Eu não estou lutando com gente que eu estou vendo, coisa que eu estou pegando, e ao mesmo tempo eu sei que eu preciso entender que eu durmo, que eu canso, que eu preciso de restaurar a minha vida. Então eu queria refletir com vocês rapidamente sobre como que eu posso viver uma vida de fé num Deus invisível. Ok, como que eu posso viver uma vida de fé no Deus invisível? A resposta é simples. É através de aproximar-se dEle, pela intimidade, pela convivência. Mas eu quero desenvolver isso mais. Primeira coisa que eu preciso saber é que a fé é essa condição de agradar a Deus. Então eu tenho que viver com base na fé, porque nessa caminhada que o Eterno nos colocou aqui para fazer, eu tenho que saber que
É para lá que eu estou indo, para o eterno, para o sobrenatural, para o invisível. Mas hoje eu ainda tenho que viver essa vida. Então, eu tenho que orar com muita fé e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a viver dessa forma. Sabe por quê? Se é fé, não é pelo meu esforço. A Bíblia fala com muita clareza, Salmo 121, confere para mim se é o 121, se o Senhor não edificar a casa. É o 121? Agora, vê se é o 121. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É só colocar sentinela aí que vai colocar. Eu acho que então eu falei errado, não é o 120. É qual? Alguém, hein? O Google fala 127, põe aí, 127:1. Porque tudo nosso, a gente trabalha, a gente guarda, mas se o Senhor, é a fé, de novo é a fé, aqui, a sua vida é só pela fé. Eu fico pensando quando a Priscila, a minha mais velha, estava na barriga da mãe dela, e a gente muito na expectativa de ver o primeiro neto para lá, primeiro das duas famílias. A primeira foi muito bem-vinda, e eu ficava assim: meu Deus, será? E eu cria que eu ia abraçar e beijar aquela criança. Ela estava ali, mas ainda não tinha chegado. É essa coisa, eu sei que está lá, talvez não tenha chegado. A fé funciona desse jeito, pegou? Talvez a gente não saiba, mas a gente está com os olhos fitos lá, ó. A gente sabe que Deus tem um plano por fé e pela fé, que nós precisamos ter fé. Os discípulos falam: Jesus, aumenta-nos a fé, ensina-nos a orar. E nós precisamos fazer a mesma coisa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé, ponto final. Precisamos da fé, ponto final. Aí eu pergunto assim: mas o que significa ter fé em Deus? Porque fé parece assim muito, ficou assim. E eu quero colocar algumas coisas práticas para vocês. Primeira coisa é saber que eu não posso simplesmente acreditar em Deus. Se você acha que fé é acreditar em Deus, até o capeta acredita que Deus existe. A diferença é quando eu entrego a minha vida e confio nele completamente. Então, a primeira coisa na prática, como que eu posso ter fé? Como é que eu posso viver com fé? Essa coisa linda que é a fé, é primeiro, não só falando que eu acredito em Deus, mas entregando a minha vida a Ele, confiando a minha vida a Ele. Aqui, amanhã é um dia que nós não temos controle dele. Vai dormir, só. Descansa. Canso de falar quando tem criança aqui. Eu falo assim: você acha que os meninos estão preocupados que eles vão tomar café da manhã amanhã? Eles vão dormir, porque eles confiam no pai deles, na mãe deles. Pensando para vocês aí com o pequeno Daniel, né? Ali, Danielzinho vai dormir tranquilo, porque o pai dele e a mãe dele tem que prover o alimento. Assim tem que ser comigo com você, senhor. Vai dormir, senhor. Confia a sua vida nele. Faça a sua parte. Põe guarda, põe trabalhador na obra, mas Deus é que vai fazer. Eu preciso confiar plenamente no caráter de Deus, o Deus que cuida, e confiar nas suas promessas. E isso vai fazer com que eu possa viver uma vida de tranquilidade e paz. Segunda coisa, primeiro então, não é só falar, é entregar. E para entregar eu preciso confiar. E para confiar eu preciso descansar. Segunda coisa é, a nossa fé, ela precisa crescer e desenvolver. Ela precisa. Fé em Deus não é só essa coisa que está aí no contexto do invisível. Ela precisa acontecer através de virtudes salutares. Uma delas é a oração perseverante. Você quer ter fé em Deus? Ore. Ore. Ore antes de tomar decisão, senhor. Ore. Nós somos muitas vezes preguiçosos e não queremos fazer oração perseverante. A gente começa a orar, não deu certo, vou mudar, vou desistir.
Não, nós não podemos, nós somos preguiçosos. E o diabo adora essa nossa preguiça, adora essa nossa falta de garra. E oração precisa ser oração perseverante. Por isso que você precisa reservar um tempo de oração, só. Você fica pititi, 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 e muitas vezes o seu coração está longe de Deus. Peça a Ele, ore para Ele, clamando para que Ele fortaleça a sua alma, para que Ele te dê garra, que Ele te dê vontade de orar, dê vontade de ler a Bíblia. Ore sempre, ore sempre, ore sempre, em todo o tempo. Em especial antes de tomar a decisão, hein? Terceira coisa, ter fé em Deus é colocar a prática da meditação e reflexão nas promessas de Deus. Se eu preciso descansar nele, e se eu preciso fazer com que a minha oração seja na base da confiança, pedindo a Ele que cuide de mim, a terceira coisa é que eu preciso voltar para a palavra de Deus. Aqui, ler a Bíblia faz um bem tremendo, senhor. Ler a Bíblia faz um bem tremendo. Relembre no seu coração e na sua mente sobre as promessas de Deus. Elas revitalizam a nossa fé e constroem a esperança nossa em base sólida. A palavra de Deus, a promessa de Deus. Memorize versículos da Bíblia, aqueles que falam da fidelidade dEle, que falam da bondade dEle, da misericórdia dEle. Memorize versículos que falam dos feitos grandiosos de Deus, para que a palavra de Deus povoe a sua mente e seu coração. E a palavra de Deus, ela tem palavra de esperança, de confiança e de fé. O profeta Jeremias já dizia isso lá em Lamentações 3:21. Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, e não as minhas preocupações, e não as minhas coisas que estão me preocupando. Eu já contei para vocês que lá no meu criadozinho tem um negocinho pequenininho assim de acrílico com uma mensagem dentro que fala assim: não conte as suas preocupações, conte as suas bênçãos. São muitas. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Eu fiz como viver aqui a fé é a condição essencial para agradar a Deus. E eu falei assim, como ter fé? Respondi em 3 respostas. Agora eu quero passar para a segunda coisa. E a pergunta é: eu preciso ter esse relacionamento com Deus, o Deus invisível, na intimidade e na convivência com Ele. Eu preciso buscar essa intimidade com Deus, que recompensa aqueles que o buscam. Deus é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Lemos isso no texto aí. Quando aqui, olha para mim, isso é uma realidade bíblica que eu não posso mudar. Quando de verdade eu busco a Deus, busco ter uma intimidade com Ele, de convivência com Ele, Ele como Deus gracioso que é, porque Ele é sempre gracioso, Ele nos recompensa. E Deus nos recompensa, que muita gente pensa assim: eu vou atrás de Deus para receber bênçãos materiais. Errou! Não é por aí. O próprio corpo apostólico não tinha bens, não tinha recursos. Aqueles que gostam de seguir o The Chosen aí, estão acompanhando alguma coisa assim. Não, o corpo apostólico não tinha. Aí eu falo assim: nenhum dos homens, dos mártires, os homens e mulheres de Deus, dos mártires de Deus, eles passavam com dificuldades e com lutas. Então não é coisa material, não é coisa material. Mas muitas vezes Deus, porque Ele é gracioso, Ele tem os mimos, não tem? Os mimos de Deus para nós. E os mimos de Deus são muito bons, mas Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Isso não se refere apenas a bênçãos materiais. Se você está atrás de Deus por causa de bênção material, pode mudar a rota. A maior recompensa que nós podemos receber dEle é a sua própria presença e intimidade. As maiores bênçãos
são de fato aquelas que nós experimentamos no convívio com Ele, na presença dEle, no conforto de Sua presença. Eu fico imaginando sentando na sala de estar, né? Eu vou falar assim, tomando porque café, eu queria ter aquele prazer de tomar aquele copão de café, igual os americanos fazem. Eles enchem aqueles copões de café e ficam bebendo o dia inteiro. Eu queria ter esse prazer. O nosso querido Roosevelt, falecido Roosevelt, ele podia estar o calor que for, ele estava com o chimarrão dele, e o chimarrão quente, não dá. Aí ele falou assim: não, Robson, eu vou fazer um trem para você que você vai gostar. Aí ele fez o tererê para mim. Tererê é gelado. Aí eu falei: passei a gostar. Então eu falo assim, sentando, vou usar aqui meu amigo Roosevelt, sentando ao redor de Jesus, tomando um tererê geladinho, conversando fiado com Ele. É essa intimidade que a gente precisa buscar. Mas como é que eu posso ter essa intimidade, essa coisa boa de descansar? Se você gosta do café, tomar um café ali, sentar com Ele e tomar um cafezinho com pão de queijo, claro, nós somos mineiros, né? Mas eu quero perguntar assim, como é que a gente busca esse Deus? Como é que a gente tem esse tempo nessa vida agitada nossa? Esse tempo tão corrido, agitado e cheio de distrações. A própria distração está aqui diante de nós o tempo todo. Como é que eu posso fazer isso, né? Aqui eu preciso falar com você que isso requer disciplina. Intimidade com Deus requer disciplina. Não se recebe isso, plástico, caiu do céu. Você precisa ter a disciplina de separar um tempo para Ele. E lembra que nós estamos lendo isso, Deus se revela àqueles que o buscam e o buscam de todo o coração. Isso você tem que buscar. Primeiro você tem que querer. Aqui, querer ficar pertinho de Jesus, Ele vai controlar ainda mais sua vida. E vai te fazer mais santa, mais santo. E muitas vezes não é isso que você quer, né? A gente precisa ter vontade, tem que ser uma busca intencional, um desejo profundo e legítimo de conhecê-lo, de estar com Ele, deleitando-se dEle e de sua santa vontade. É fato que a nossa fé, ela cresce à medida que eu me aproximo dEle. Aqui dessa forma, você já ouviu a expressão assim, que você conhece uma pessoa quando come um saco de sal com ela? Já ouviu essa expressão? É exatamente isso que você tem que fazer, comer um saco de sal com Jesus. Aí o pessoal acha que o saco de sal é um saco daquele sal meio quilo assim, e que você tem que pegar a colher, um do lado na frente do outro, e começar a comer o saco de sal. Não, vocês não entenderam. A expressão vem para um saco de 50 quilos, que é consumido a cada dia numa colher. Se você comer um saco de sal com alguém, na colher, na comida, nas coisas que tem que fazer, aí você vai ter convivência com essa pessoa. Então você precisa comer um saco de sal com Jesus, sentar à volta dele. E quando você fizer isso, buscá-lo de todo o seu coração, para mim em Jeremias 29, 13 e 14, para vocês verem como é que a Bíblia é. Jeremias 29, 13 e 14 diz assim: vocês vão me procurar. Se vocês me procurarem de todo o coração, vocês acharão. Vocês, quando me procurarem de todo o coração, vocês me acharão. Aí eu falo assim, volta lá no 14 então. Eu vou deixar com que vocês me encontrem. Eu vou fazer conhecido vocês. Busquem, corram atrás. A convivência com Deus invisível, eu sei que é algo complexo, até mesmo por causa dessa agenda nossa agitada. E nós, seres mortais, limitados ainda mais. Mas exige de nós um desejo volitivo, real, de conhecê-lo. Conhecê-lo melhor deve ser uma busca constante de andar com Ele, Senhor. Ver o que Ele gosta, aí você gosta também. Ver o que Ele não gosta, aí você também não gosta. Andar com Ele de uma forma amiga, pôr a mão no ombro dele, os dois saírem conversando, rirem um pouco juntos, chorarem juntos. Quando você busca dessa forma, isso produz em nós uma vida muito feliz e de paz. Quando você busca Deus dessa forma, sabe por quê? Você vai chegando perto dele, você vai conhecendo ele, você vai falando assim: nosso Pai do céu, que coisa linda é Ele, quanto que Ele tem me abençoado. E mais grato você fica, mais paz você vive,
e mais perto do amor dele você vai ficando e vai experimentando o amor dele. E você sabe de uma coisa, eu preciso falar isso com vocês, apesar da rotina de vocês, e eu sei que algumas agendas aqui são terríveis, você precisa ter um tempo de solitude. Não é solidão, solidão é adoecimento, solitude é saúde. É quando eu passo ali um tempo quietinho, só ouvindo. Tem dia que eu já contei isso para vocês, tem dia que eu sento ali naquele cantinho e fico ali olhando para aquela cruz ali, fico ali. E fica ali. Aqui, eu preciso ter um tempinho. Se sua casa é agitada, aqui, você passa aqui perto, pode vir sentar ali também. Mas fica um tempinho. Fica um tempinho. A intimidade é construída na quietude da alma que busca. Isso forçosamente te empurra para um tempo de ler a Bíblia, orar, e pedir que Deus fale ao seu coração. Você precisa pedir pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, que você compreenda a vontade de Deus e que você se agrade dela, você vai ter paz. Eu quero terminar, mas o último ponto é uma vida de fé prática. Se nós falamos lá que a fé é o essencial, é sine qua non para agradar a Deus, se nós falamos que Deus recompensa aqueles que o buscam, eu preciso dizer para você que é uma vida de fé prática. Não adianta só falar que você crê, não faz sentido só. A fé, ela é manifesta no seu comportamento do dia a dia, quando ninguém está te vendo. Ali a sua fé é a verdadeira fé, né, gente? É porque a verdadeira fé transforma a gente, faz a gente melhor. Ela transforma nosso caráter, ela transforma as nossas atitudes, as nossas reações. A verdadeira fé transforma e molda. E aí, nos momentos de dificuldades e das tentações, é ela que nos capacita a tomar boas decisões. Não com base na nossa própria força ou no nosso próprio conhecimento, mas pela ação do Espírito Santo em nós. A fé é prática, eu preciso tomar boas decisões. Aí eu pergunto de novo, como é que eu posso viver de forma que essa fé invisível chegue na minha vida prática? E eu vou responder também com 3 pontos. A primeira é viver com esperança no futuro certo, é descansar em Deus. E eu tenho repetido sobre isso aqui, ó. Descansar em Deus. Vocês me conhecem, minha mãe falou que eu nasci plugado em 220. E sou mesmo, né? Aí, para eu falar isso para vocês, descansar em Deus, eu tenho que pregar para mim primeiro. Eu e você precisamos descansar. Devemos lembrar que a nossa fé é a nossa âncora, é a nossa segurança, e não naquilo que eu faço ou naquilo que eu deixo de fazer. Ele que está no controle de todas as coisas, e eu preciso entregar a minha ansiedade nas mãos dele, aos pés da cruz. É porque ele é que nos ajuda, ele é quem nos ajuda a vencer as tentações, a passar pelas lutas e tribulações. É ele quem ajuda, não adianta você tentar sozinho. É essa que é a fé prática, é você começar a descansar nele, uma vida que produz mais segurança. Lembrando que o futuro não tem jeito, o amanhã pertence a ele. Eu não sei se eu chego em casa, nem se vocês chegam. O amanhã é dele, mas eu já sei que ele já está lá no nosso futuro, no meu futuro, preparando o melhor para mim e para você. A outra coisa é servir o próximo. Se você quer que sua fé realmente seja prática, no Deus invisível, ame aquele que está junto com você na sua jornada de vida. Quando você expressa o amor de Deus no dia a dia, no cotidiano, para as pessoas ao seu redor, aí muda a sua história, aí a sua fé é verdadeira. Não adianta falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Não adianta falar que eu tenho fé em Deus se eu não mostro o amor de Deus para essas pessoas. Eu preciso viver de fato o amor prático, e o amor prático precisa estar na minha rotina e na sua rotina. Pegou? E como é que você pode mostrar esse amor prático? Primeiro, ajudar as pessoas. Quantas vezes você sente no coração de ajudar?
Hoje mesmo eu fui surpreendido com uma atitude assim. Pastor, eu queria ajudar uma pessoa e foi lá e fez isso. Quando Deus coloca no seu coração, faz um movimento. Eu sou alvo muitas vezes das pessoas chegarem, hoje mesmo recebi assim, falei assim, eu quero revelar o meu amor prático com você, com isso, com isso, com isso, com aquilo. Faça isso. Ajude alguém em necessidade, faça o bem, e não o mal. A despeito de faça o bem. Ouça o que estão sofrendo, mostre a bondade de Deus para eles, com o ouvido atentivo. Exerça compaixão e amor em todas as horas. Compaixão e amor ou perdão. Perdão. Você tem que perdoar aquilo que você mesmo, você sabe que está certo, que é seu direito, mas você perdoa, porque você exerce esse amor prático. Terceira coisa nessa resposta aqui, é quando eu persevero em obediência. Deus chamou você para obedecer, eu e você temos que obedecer. Mesmo quando nós não vemos os resultados, a minha obediência tem que ser resiliente. Eu tenho que obedecer, a fé nos chama a obedecer. Aqui nós não podemos desistir de orar. Aqui não podemos desistir de orar, ora mais, senhor. Ora mais, senhor. Nós não podemos desistir de jejuar. Já jejuou alguma vez? Se você não sabe como jejuar, me pergunta que eu vou te dar umas dicas. Não podemos desistir de jejuar. Nós não podemos desistir de vir à casa de Deus, na escola bíblica dominical, aos cultos, nos plantios, nas reuniões de homens, de mulheres, enfim, em todas as coisas. Não podemos desistir. Nós não podemos desistir de amar e perdoar. Não podemos. Mesmo que muitas vezes a gente acha que tem o direito disso. Nós não podemos desistir de lutar por justiça nesse mundo tão injusto e tão cruel. Nós não podemos desistir de sermos fiéis a Deus naquilo que Ele nos deu, ou seja, nos dons, nos 3 T's que eu costumo falar aqui com vocês. No tempo de vocês, vocês precisam dedicar tempo, precisam outro ter o talento, tem que dedicar o talento, e outro ter o tesouro, vocês têm que dedicar dinheiro. Sejam generosos com todos esses T's. E que a contribuição voluntária e generosa sua, do seu tempo, do seu talento e do seu dinheiro, faça de você uma pessoa mais feliz. A sua teologia tem que funcionar na prática. Esse ano, eu não sei se a igreja sabe, o conselho e algumas pessoas sabem, eu fui convidado para dirigir uma oficina lá no nosso encontro nacional da ECO nos Estados Unidos, lá em Dallas, no final do mês de janeiro. É um privilégio. E eu vou falar exatamente para eles, porque a ECO tem assim, que a nossa teologia é uma teologia que é para ser vivida. E eu vou dizer exatamente isso que eu falei para vocês aqui. Não adianta falar que crê. Não adianta confessar uma teologia se ela não pode ser aplicada na sua vida. Eu quero encerrar. Puxa vida. Ufa. A fé prática, visível, palpável, no Deus invisível, imaterial, transcendente, é uma jornada desafiadora, mas ela é possível. Você precisa começar hoje. Começar hoje, ó. Esquece para trás. A jornada é a jornada desafiadora, eu sei, mas ela vai te levar a lugares melhores. A intimidade profunda com o Deus eterno, ela produz transformações que são relevantes para a minha vida e para a sua vida. Essa é a fé verdadeira, que é alcançada através do esforço, da disciplina, de querer chegar perto, de buscar de todo o coração. A intimidade, a convivência com a Trindade Santa precisa ser o desejo do seu coração, e não buscar as coisas do mundo, os objetivos do mundo. A fé num Deus que está muito além da nossa compreensão, o Deus invisível sim, mas real, que anda conosco. A fé num Deus que, apesar de ser quem Ele é, revela a nós e fala assim, eu vou me deixar ser achado, me busca de todo o coração, que você vai me encontrar. Você vai encontrar. O texto que lemos diz que a fé é indispensável. Não consigo ter prazer em Deus sem ter a fé.
E Ele, por ser gracioso, te recompensa e me recompensa. Muitas vezes com mimos materiais, mas certamente com bênçãos espirituais. A minha oração é que a fé, nossa, minha e sua, seja uma fé no Deus invisível, mas prática, aplicada na vida, visível em nossas atitudes, percebida pelos outros ao nosso redor. Mas também que a nossa intimidade com esse Deus seja algo crescente, que a gente busque de todo o coração, porque Ele vai te revelar Ele mesmo, promessa dEle. Que nós possamos a cada dia confiar mais e mais no Deus que mesmo invisível é profundamente real e presente em nossas vidas. O apóstolo São Paulo, e eu quero terminar com esse verso, lá em primeira carta ao pastor Timóteo, capítulo 1, verso 17, ele vai dizer assim, 1 a Timóteo 1,17, ele termina o texto assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sejam a glória, honra, pelos séculos dos séculos, amém. Ao Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, sejam honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos, amém. Ó Deus, aplica essa palavra nas nossas vidas, que saibamos que a nossa fé precisa ser exercida e numa crescente no Senhor, que é um Deus invisível. Que toda honra seja dada ao Senhor, mas que nossa fé seja prática. Eu peço